mas, como o Nicolas falou, nós temos alunos novos no grupo, então nós vamos tentar trazer a imunização dentro da puericultura, mas com um olhar um pouquinho mais reflexivo para algumas questões da atualidade. Para quem já me conhece, sejam bem-vindos, né? Eu tenho um prazer enorme de estar aqui contribuindo, e para quem é recém-chegado ao grupo, eu me chamo Ana Lúcia, eu sou enfermeira da Estratégia de Saúde da Família do município de Fortaleza há cerca de 13 anos, e docente do curso de graduação e pós-graduação da Universidade Unifametro, tá certo? Eu vou iniciar aqui a minha exposição. Não, oi? Sim. Uhum. Então, o tema do nosso encontro, né, quando o Nicolas me convidou para falar sobre a imunização, me inquieta um pouco a imunização enquanto procedimento técnico propriamente dito, né, até porque o esquema de imunização está disponível em várias fontes. E aí, quando eu quis conversar com vocês, né, sobre a imunização dentro da questão da promoção da saúde na puericultura, me vem realmente esse desejo de ir para além do calendário vacinal. Eu vou iniciar, né, esse encontro dando parabéns para vocês que estão aqui reunidos, pensando em questões associadas à saúde da criança. E eu vou plagiar a Vanessa da Mata, né, quando ela diz, não me deixe só, que eu tenho medo dos fantasmas da minha voz. Então, muitos professores que têm dado aula remota, eu acho que tem esse desejo, né, então eu solicito, eu convido vocês para que o nosso encontro seja uma exposição dialogada. Então, fiquem à vontade para, no momento que vocês desejarem fazer uma intervenção, ligarem os microfones, e aí a gente vai começar. Então, hoje, Fortaleza, né, ele trabalha a atenção à saúde da criança num sistema de redes de atenção à saúde, e a gente pode perceber, dentre os seus elementos constitutivos, que quem trabalha na estratégia de saúde da família, e aí a realidade do PROSAF, quando vocês fazem visita domiciliar, é realmente conhecerem a população a quem vocês prestam assistência. E à medida que vocês, né, tendem a trabalhar uma estrutura operacional que se volta para o modelo de atenção à saúde, esse modelo de atenção que vocês estão pensando dentro da perspectiva do PROSAF é um modelo de atenção programada, né? Mas que eventualmente essa criança que vocês vão visitar ou que porventura possam ter contato através de outras formas de vínculo, ela vai apresentar alguma queixa aguda, e aí, às vezes, alguma queixa aguda associada, inclusive, a uma reação vacinal, ou uma dúvida em relação à questão se ela pode ou não deixar 1 ou 2 dias esse cartão vacinal em atraso. Então, dentro da questão hoje do modelo de atenção à saúde, é extremamente importante, né, dentro da questão da puericultura, que se conheça a população adscrita àquele território. À medida que você conhece a população e que tem responsabilidade sanitária sobre essa população, você tem condições de conhecer quem são os grupos mais vulneráveis, quem são aquelas crianças
que estão inseridas dentro de famílias de maior risco e que, portanto, não têm um ambiente tão protetor em relação à sua saúde, inclusive em relação a cuidados de saúde a longo prazo, tá? E aí, a criança, ela está no centro desse modelo de atenção em rede, pensada hoje, dentro do município de Fortaleza, tanto da demanda espontânea, como da demanda programada. Então, na demanda programada, hoje, né, vocês, ao acompanharem as crianças do PROSAF, vocês vão ter condições de saber que as mães, elas tendem a frequentar muito a consulta de puericultura até o bebê completar 1 ano de vida, né? Ou para algumas instituições, esse tempo ele se prolonga mais um pouquinho, até por volta dos 24 meses. Entretanto, a gente sabe, né, que os primeiros meses de vida, eles são cruciais para o estabelecimento de estilos de vida e comportamentos protetores, né, na saúde da criança, que vão repercutir na vida, inclusive adulta. Por exemplo, aquilo que a professora Márcia deve ter falado com vocês anteriormente, né, as questões do desenvolvimento da parentalidade. Quando você, junto da consulta de tanto de pré-natal como de puericultura, você tem condições de envolver os pais, de envolver os avós, de envolver outros membros da família nesse cuidado. Então, quando a gente fala de rede de atenção, nós não estamos falando só de rede de intersetorialidade. Então, não estou falando só dessa criança que é atendida a nível de atenção primária, quando necessário, secundária ou terciária. Mas nós estamos falando de rede, inclusive, de rede de cuidados. Se eu penso, por exemplo, numa criança que está na puericultura e que a mãe, ela fez um parto operatório e esse bebê, ele precisa fazer as vacinas de BCG e hepatite tipo B, que porventura ela não recebeu no hospital, muito provavelmente essa mãe, ela não vai ter condições de levar a criança à unidade de atenção para receber a dose de vacina. Mas é aí que entra a rede de cuidado familiar, o desenvolvimento da parentalidade, outras pessoas se tornarem copartícipes nesse cuidado. A primeira pessoa que nós conclamamos para esse cuidado é o pai, né? Esse pai, ele vem sendo conclamado para esse cuidado desde a questão do pré-natal, quando, através do acesso, a gente permite que esse pai, ele faça parte da consulta de pré-natal, ele tenha todo um envolvimento nesse cuidado de pré-natal. E o momento seguinte é que o pai participe das consultas de puericultura. Na nossa unidade, nós temos, né, uma atividade muito interessante, que é nos nossos grupos de gestantes, que os pais, eles já participem, e aí esse participar com envolvimento, né, ele passa a ser um hábito de cuidado quando a criança nasce, né, e aí isso favorece com que esse pai, mesmo essa mãe não tendo condições de comparecer à unidade, ou para consulta de puericultura, ou para criança com queixa aguda numa demanda espontânea, ou para imunizar, esse pai, ele se sente corresponsável nesse cuidado. Então, entendam um sistema de rede, não só como rede de intersetorialidade, mas como rede de cuidados que envolve toda a questão da parentalidade. E aí, né, quando a gente pensa em criança, e aí pensa em sistemas de cuidado, a gente pensa em família, né? Então, é no centro dessa família que essa criança se insere, e essa família, ela tem toda uma questão cultural, crenças, valores, estilos de vida e comportamento que vão influenciar significativamente nas questões de saúde dessa criança. Então, por exemplo, se eu tenho uma família, né, cujo os avós, eles acreditam que o leite materno não é capaz de suprir as necessidades de uma criança, e essa avó, ela tem muito mais contato com essa família do que o profissional de saúde, em momentos principalmente de crise, como um pós-parto, a tendência dessa família é ceder às pressões externas
né, até porque elas são mais cotidianas do que propriamente as informações prestadas pelo profissional de saúde. Então, quando eu penso em manutenção de cartão de vacina, aspectos promotores de saúde da criança, eu não posso desvincular o meu cuidado do sistema familiar, porque é toda essa família e o cuidado no que diz respeito a essa família que vai interferir na saúde da criança de uma forma como um todo. Quando a gente pensa hoje, né, na imunização, você não pode desvincular isso do macrosistema. Então, a política de saúde da criança, em 2015, ela enfatizou muitas questões voltadas para a saúde da criança. Foi um feito muito, que repercutiu muito nos programas, né, de saúde da criança governamentais, que é a proposta, né, dos eixos da política de atenção à saúde da criança, e dentre esses eixos a gente vê surgir, né, a promoção do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral, e no desdobramento desse eixo estratégico aparece a questão do acompanhamento dos programas de imunização e também na vigilância e prevenção do óbito infantil. Então, na questão dessa vigilância e prevenção do óbito infantil, é que aparece também o esquema vacinal como um dos aspectos imprescindíveis no acompanhamento de saúde da criança. Esse eixo 7, né, ele trabalha realmente a prevenção de óbitos evitáveis. Quando nós estamos nas reuniões do Comitê de Investigação de Mortalidade Infantil, né, tanto fetal quanto infantil, nós sempre tentamos, na medida do desfecho, ver quais são as questões associadas, né, à mortalidade evitável. E eu diria que em torno de 70% dos óbitos que têm esse desfecho, né, seriam por questões sensíveis à atenção primária. Ou seja, ou essa criança foi a óbito porque houve falha no acompanhamento, ou houve falha no diagnóstico, ou houve falha na instituição de um tratamento em tempo oportuno, né? E a imunização é uma das coisas que nós buscamos muito. Por exemplo, nós tivemos um bebê de 3 meses, cardiopata, que foi a óbito por pneumonia. E quando nós fomos investigar, essa criança não havia tomado as vacinas do 2º mês, né? Então, é uma morte que a gente classifica como evitável por questões associadas à atenção primária. Quando a gente faz essa vigilância, né, da investigação de óbito, e dentre elas faz marcação cerrada em relação à atualização do cartão de imunização, nós não estamos, na verdade, buscando culpados. Nós estamos tentando encontrar falhas, né? Onde a gente poderia intervir de forma mais eficaz e que a gente conseguisse impactar positivamente indicadores de saúde da criança, dentre eles elevar consideravelmente esses números, né, de atualização da caderneta vacinal, para que nós não tenhamos desfechos tão negativos como hospitalizações e mortes por questões sensíveis à atenção primária. E aí a puericultura, ela vem ao longo do tempo, né, se tornando realmente das nossas maiores estratégias de manutenção desses cuidados dispensados à criança, mas não exclusivamente a puericultura. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo da nossa exposição. Então, vocês, quando estiverem visitando, né, as crianças, vocês precisam descobrir quais são aquelas famílias que têm adesão às consultas de puericultura, se elas têm consultas de retorno, se essa mãe, ela acredita na puericultura como um processo de cuidado, onde ela é corresponsável, né, e não ela vai só para a consulta para receber algum tipo de orientação ou medicação, mas que também
ela consegue, ao longo do tempo que ela passa, né? Por exemplo, a consulta é a cada mês, então, ao longo desse período que ela está distante do profissional, quais são as necessidades de esclarecimento que ela tem, ou de compartilhamento que ela tem, para que ela consiga realmente fazer dessa consulta de puericultura uma troca, e não apenas uma imposição de cuidados. E aí, a puericultura para o Ministério da Saúde, ela aparece muito claramente, né, porque todas as evidências já têm mostrado isso, que é uma forma de diretriz de cuidado, né, inclusive certificado pelo Ministério da Saúde, que tem como proposta promoção do crescimento e do desenvolvimento, mas, em paralelo, a prevenção de doenças na infância que vão repercutir na idade adulta. Então, vamos tomar a aula da professora Márcia anterior. Se eu tenho uma criança que teve boa adesão ao aleitamento materno, e com isso eu consigo que a família traga para a realidade dessa criança uma alimentação complementar, saudável, minimamente processada, com redução de hábitos orais deletérios, eu vou fazer com que todos esses hábitos de instituição no período da infância e da primeira infância tragam repercussões benéficas na idade adulta desse indivíduo. Então, hoje já se sabe, né, que a puericultura, ela não se encerra aos 24 meses, né? Na verdade, ela é um período que, durante a maior vulnerabilidade da criança e maior dificuldade dos pais em lidar, né, principalmente com questões associadas à alimentação, aos cuidados gerais, a identificação de sinais e sintomas de maior risco, isso se faz até os 24 meses, mas o Ministério da Saúde, ele propõe que a consulta de puericultura, ela aconteça depois dos 24 meses, anualmente, por motivos de saúde, ou seja, acompanhar o crescimento e desenvolvimento. E isso, né, é tão claro que a caderneta de saúde da criança, lançada em 2020, ela traz a possibilidade desse acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança até 10 anos de idade. Então, vamos desmistificar essa proposta de que a puericultura, ela só acontece até os 12 meses, tá? E aí, a própria caderneta, ela traz para a mãe, né, essa importância do acompanhamento programado e subsequente. Então, vocês estão vendo aí que o ideal é que a primeira consulta de puericultura, ela aconteça do 3º ao 5º dia de vida. É nesse período que vai se estabelecer as maiores dificuldades que essa mãe tem. Eu não digo só a mãe, mas a família, né, como um todo. Mas a mãe especificamente, porque está no pós-parto imediato, é aonde, por volta do 5º, 8º mês de vida do bebê, vão surgir as maiores dificuldades do aleitamento materno, é um período associado aos riscos de infecção do coto umbilical, é onde esse bebê pode, porventura, apresentar algumas reações esperadas da vacina BCG e hepatite B, e é o período em que a família, ela vai começar a apresentar algumas dificuldades de entendimento desse novo membro, né, que tem necessidades tão peculiares e para os quais eles ainda não haviam se preparado, muitas vezes, de forma mais eficaz. Então, essa consulta, ela, de preferência, aconteça no domicílio, e é aí onde a primeira vez que a gente vai ter contato com o cartão de imunização. Se essa criança, ela não tomou as vacinas que deveria ter recebido no hospital, ela vai ser orientada a procurar a unidade de saúde, porque a vacina BCG e hepatite tipo B, ela deve ser tomada até 30 dias de vida, tá? O ideal é que aconteça nesse período. Mas é também nesse momento que você pode, se a criança recebeu a caderneta de vacinação, falar da importância da caderneta de vacinação como instrumento de educação. Ele hoje traz informações, né? Ela hoje traz informações que são específicas para a família,
numa linguagem bem acessível, mas também traz o espaço para informações multiprofissionais. Então, é oportuno que, nesse momento, você fale da caderneta não só como um instrumento de verificação do esquema vacinal, mas como um elo de comunicação da família com a instituição de saúde. Ora, se essa criança ela vai à unidade básica, ela leva a caderneta, mas se a criança é hospitalizada, ela também leva. Então, por onde quer que essa criança passe, a caderneta de imunização vai ser esse instrumento de comunicação. E o que a gente tem percebido? A caderneta ela é riscada, ela é rasgada, o outro filho derrama comidinha. Então, quando a gente fala da importância da caderneta de saúde da criança como um instrumento de comunicação multiprofissional e diálogo com a família, a tendência é que as mães, elas passem a ter mais cuidado, algumas são bem zelosas, põem capa, certo? Então, é bom que vocês, durante a visita, possam fazer esse estímulo, né, do zelo da caderneta. Então, no PROSAF, eu sei que vocês fazem visita, né, da criança menor que 24 meses, então é de suma importância que vocês enfatizem a importância da mãe continuar procurando o serviço de puericultura por questões de saúde, porque aí a tendência delas é procurarem a unidade após essa faixa etária, apenas quando a criança apresenta algum sinal ou sintoma de doença. E aí, existem condições, né, que são preconizadas pelo Ministério da Saúde dentro da consulta de rotina de puericultura, e aparece aqui avaliar e orientar sobre a imunização da criança. Então, muitas vezes, a gente vê um cartão de vacina, né, em atraso. É extremamente importante que você não tenha sobre a família uma postura punitiva ou uma postura de já criticar o atraso dessa imunização. Então, o primeiro passo é tentar compreender o que houve. Às vezes, a mãe ela atrasa ou a família atrasa por acreditar em falsas contraindicações. Por exemplo, a mãe diz que atrasou a caderneta de vacinação porque a criança estava nascendo dente, ou porque ela estava gripadinha, ou porque ela viajou e achava que só poderia vacinar na unidade onde a criança é vinculada. Então, tentar compreender. No momento que você não faz juízo de valor e que você tenta conhecer a realidade, inclusive cultural dessa família, você consegue perceber, inclusive, riscos de negligência de cuidado não intencional. A mãe, ela negligenciou aquele cuidado, mas não de forma intencional, ou por questões culturais, ou por questões temporais. Então, tentar compreender, e é aí onde a gente vai trabalhar, né, algumas intervenções para ajudar essa família nesse cuidado com repercussões tão importantes. E aí é onde eu quero que vocês participem, né? Quando vocês pensam em imunização, o que é que vem aí na cabecinha de vocês? Digam aí para mim. Vem prevenção de doenças. Prevenção de doenças. O que mais? Então, gente, na promoção da saúde, né, no momento que a gente estabelece vínculo e elo de comunicação entre as famílias, você percebe que muitas vezes a imunização, ela passa a ser, inclusive, motivo de conflito dentro da casa. Eu vou só dar um exemplo, né? A vacina pentavalente, ela é uma vacina que o adjuvante dela, o hidróxido de alumínio, né, ela causa muita reação local e, posteriormente, muita reação sistêmica. Então, a criança tende a ter muita febre. E alguns homens, né, acreditam que a imunização vai fazer o bebê adoecer. Então, a tendência deles é dizer,
ele estava tão bonzinho e foi só você levar para aquela vacina e a criança já ficou chorando o dia inteiro, teve febre muito alta, a gente precisou levar ao posto. Então, é importante, né, que quando a gente trabalha a imunização, principalmente na consulta de puericultura e no desenvolvimento da parentalidade, você já consiga conversar com os pais e familiares que algumas reações no processo de imunização estão dentro do esperado, para que isso não gere dentro da família conflitos, né, em relação aos processos de cuidado. Então, a esposa muitas vezes leva para imunizar ou o inverso, tá? Então, trabalhar com a vacina e trabalhar com as possíveis reações se antecedendo ao que isso pode repercutir dentro do ambiente familiar. Outro aspecto também é que a gente percebe que a responsabilidade pela caderneta de saúde da criança, às vezes, é da mãe. E aí, por algum motivo, quando essa mãe ela não pode ter acesso a essa imunização, e o pai leva, ele quer levar a criança sem a caderneta. Então, ele chega e diz assim, olha, eu não achei a caderneta dela, só a mãe dela sabe onde está. Então, não é permitido em nenhum momento que você faça essa imunização sem ter acesso à caderneta de saúde da criança. Principalmente porque aí você vai ter um resgate, um histórico prévio da dose que essa criança vai tomar, do período, porque muitas vezes a família pode achar que está na data oportuna, né, e não está. E aí você pode me perguntar, professora, mas hoje não existe o PNI nominal, eu não poderia olhar e aí eu fazer essa vacina pelo PNI que eu tenho no meu sistema? Na verdade, o que acontece é que muitas vezes a gente, tentando não perder a oportunidade de fazer essa vacina, nós vacinávamos a criança quando a família que comparecia não levava a caderneta, entregávamos um piteco com um cartão espelho, esse piteco era perdido, extraviado, e aí essa criança terminava tomando 2 vezes a mesma dose. Então, hoje, é preconizado pelo PNI só vacinar, inclusive em campanhas, né, principalmente da polio oral, a VOP, com a presença, com a apresentação da caderneta de vacinação. Então, quando vocês pensarem em imunização, não pensem só na vacina como técnica, isso é extremamente importante. Não pensem na vacina só como segurança da criança, a dose certa, na hora certa, a via certa, na data certa, com o registro certo. Pensem também na imunização como um processo que envolve ações macrosistêmicas, e aí envolve toda uma questão de políticas de saúde pública, mas de microsistema, e esse microsistema que acontece, inclusive, dentro do ambiente doméstico, ok? Então, gente, que evento nós temos percebido ultimamente, né? Não só no período da pandemia, isso já vinha acontecendo antes, né, da pandemia, mas no período da pandemia houve realmente uma determinação do Ministério da Saúde de que nós fizéssemos estratégias, né, para conseguir alavancar os nossos índices de cobertura. A questão do atraso na caderneta de vacinação, ela não é um problema só individual, é um problema coletivo, porque no momento que eu não vacino meu bebê, eu faço um bolsão de susceptíveis. O que é isso? Todas as crianças do meu entorno, elas correm o risco de ser contaminadas, porque nós, quando vacinamos, nós disseminamos o vírus vacinal, mas a doença traz o vírus selvagem. E a depender das características socioeconômicas, culturais, de sistema imunológico, né, de capacidade de produção de imunogenicidade, essa criança, ela pode ou não
resistir a esse vírus selvagem da doença. Mas uma coisa é certa, no momento que eu não vacino uma criança, que eu atraso o cartão de vacinação, eu formo bolsões de susceptíveis. E o que nos tem preocupado, né, são duas doenças extremamente importantes. Primeiro, a poliomielite, né, que nós erradicamos no nosso país há muito tempo e que ainda temos o selo, né, de erradicação, mas a vacina tríplice viral, que é a que protege e imuniza contra o sarampo, e que essa, por conta do contingente de pessoas que apresentaram sinais e posteriormente, positividade nos testes, nós perdemos o selo, né, em relação à doença sarampo. E a questão das baixas coberturas, elas se manifestam de uma forma geral. E aí, né, a gente pode perceber que isso vem se manifestando desde 2017, onde a polio, teoricamente, foi a que apresentou maior queda em termos percentuais, certo? E isso é muito grave, uma vez que a poliomielite, ela não foi erradicada, né, em países, principalmente países mais pobres, e que com o êxodo, né, as viagens, a gente já viu o quanto um vírus desse, ele tem um potencial de se disseminar muito rapidamente. Na época da pandemia, né, na sombra do Covid, isso é uma manchete do jornal O Globo, certo? Mas por que eu trago para compartilhar com vocês? Porque na sombra realmente do Covid, muitas crianças deixaram de ser levadas às salas de vacina por acreditarem, né, os familiares, que as salas de vacina estavam fechadas, por não querer expor, por evitar instituições de saúde para evitar a contaminação. E aí, em 2020, o que se percebeu foi que nós tivemos uma confirmação no Brasil de 7 casos, né, de sarampo com desfechos negativos, evoluíram para óbito, e desses 6 eram crianças menores de 18 meses. E quando foi feito o inquérito, né, de investigação, dessas 6, 100% não haviam tomado a primeira dose da vacina tríplice viral, certo? Outro aspecto que dificulta muito é quando eu tenho um evento como esse, automaticamente as instituições de atenção primária, elas precisam fazer bloqueios, né? Esses bloqueios, eles são feitos no entorno de onde esses indivíduos moram. Mas o que acontece? Às vezes, os pródromos da doença, né, elas são muito semelhantes a de outras doenças. Então, às vezes, a criança está só com uma coriza, e a mãe leva para passar o dia na casa da avó, ou leva para passar o dia em algum outro local, ou leva numa instituição de saúde, e esse vírus, ele circula no entorno, né, dessa criança, para além do quadrilátero onde esse indivíduo mora. Então, é uma doença de fácil disseminação, e aí, quando nós tentamos fazer os inquéritos domiciliares para fazer um bloqueio efetivo, nós percebemos que já fugiu a possibilidade de bloqueio vacinal, que seria vacinar todos os indivíduos que tiveram contato com as pessoas que estavam infectadas, né? Então, é extremamente importante, quando eu falo, né, de manutenção de esquema vacinal atualizado, eu falo disso num aspecto coletivo. Não é interessante para a saúde das crianças em uma comunidade que só uma família tenha crianças com cartão de vacina atualizado, mas todas as famílias, principalmente aquelas mais vulneráveis. E é aí onde eu novamente pergunto para vocês, né? O que tem contribuído? Nós vamos falar, né, não só da pandemia, mas para que o cartão de vacina das crianças esteja desatualizado. O que tem contribuído para que nós
do ano de 2017 para cá, tenhamos apresentado baixos índices de atualização de esquema vacinal completo? Fake news. Muito bem, fake news. O que mais, gente? O movimento anti-vacina também está bem forte ultimamente. Isso, movimento anti-vacina. Falta de política pública. Nós tivemos um desabastecimento temporário, principalmente da vacina Penta. Então, aquela mãe que vai 1 ou 2 vezes na unidade de saúde e a vacina não está, a gente já institui a barreira geográfica, porque no momento que ela tem que ir a uma unidade mais longe, ela já prefere aguardar que a vacina chegue na unidade mais perto da casa dela. Mais alguma coisa? E aí, gente, ó, o Ministério da Saúde, ele fez um levantamento, existe uma coisa chamada monitoramento pós-campanha. O que é isso? Vamos supor que nós tivemos em 2017 a campanha da polio oral, tá? Poliomielite, e a atualização de caderneta vacinal. Essa campanha, ela existe pelo menos uma vez por ano. Passado esse período, nós da Estratégia da Família, principalmente os enfermeiros, nós somos convocados para fazer monitoramento no território. Então, eu sou responsável pelo território do Chico da Silva, mas eu não posso fazer monitoramento no meu território, para que não haja viés de informação. Então, eu vou monitorar a área do Linneu Jucá. Eu tenho várias ruas onde eu passo vendo preenchimento de esquema vacinal. Nas casas onde eu encontro uma caderneta atualizada, beleza, parabenizo a família. Naquela casa onde a gente não encontra uma caderneta atualizada, as famílias, elas são investigadas, interrogadas, né? Em relação a que motivos elas atribuem o não comparecimento à unidade para vacinar. E aqui o Ministério, ele lança, né, as maiores repercussões. Então, a primeira delas é aquela percepção enganosa dos pais de que, se eu não escuto mais falar sobre a doença, então, para que vacinar, tá? Então, ninguém nunca mais ouviu falar sobre poliomielite, então, para que eu viver levando meu filho para vacinar? Então, por isso, eu crio os bolsões de susceptíveis, né? As mães, às vezes, elas confundem, né? Elas escutam, nós temos na rede, por exemplo, a vacina pneumo 10 valente e a vacina pneumo 23 valente. A nossa, né, 10 valente, que é da distribuição gratuita pelo SUS, ela imuniza, né, contra as principais doenças causadas pelo pneumococo de contaminação comunitária. Então, os pais, muitas vezes, eles não compreendem, e aí eles acreditam que os imunizantes, alguns deles não são de distribuição nacional pelo SUS, né? As reações vacinais, e aí, principalmente, quando nós temos vacinas que são aplicadas no mesmo dia. As vacinas do 2º, 4º e 6º mês causam muito isso, tá? Nós utilizamos 4 vacinas, então a criança, ela toma a Penta numa perninha, e aí toma a pneumo e a VIP, e no outro dia ela está enjoadinha. Então, é muito comum os pais pedirem: doutora, não dá para você fazer 2 hoje com 15 dias mais 2? E aí a gente explicar a importância da aplicação em diferentes vias, que isso não sobrecarrega o sistema imunológico, da janela imunológica. Então, quando você utiliza uma linguagem acessível, mas de forma segura, você consegue realmente diminuir os efeitos desse receio nas famílias. O fato, né, de 2017 agora
as unidades, elas abrem de 7 às 19. Então, muitas mães, elas falam que o fato das unidades não abrirem nos finais de semana dificultam para os pais trabalhadores, né? O relato de mães de que os próprios profissionais de saúde, né, principalmente os profissionais médicos, de postergarem a vacina diante de algum processo agudo. Então, daí a importância da gente conhecer o que é real contraindicação e falsa contraindicação, tá? Aquilo que vocês falaram, né, os fake news nas redes e também a veiculação de informações que são contrárias à imunização e que circulam de forma muito rápida, tá? O sistema de PNI nominal, ele faz a transmissão de dados em tempo real, certo? Então, muitas vezes, nós temos queda de internet, nós temos uma internet ruim, tem unidades que não têm computadores, então, faz ali o registro nominal, mas em papel, e aí muitas dessas informações terminam se perdendo quando chega a nível nacional. Então, quanto mais eu tenho um sistema de informação operacional em tempo real, isso possibilita que esses dados eles sejam fidedignos, mas eles possibilitam também segurança em relação àquele procedimento que eu estou fazendo. Aproveitando, por exemplo, se eu for fazer um registro no PNI nacional e eu vou registrar uma vacina HPV, que eu erroneamente, né, cliquei lá na faixa etária 5 anos, imediatamente eu recebo uma ligação da Secretaria de Saúde do Estado perguntando por que aquela vacina foi aplicada na faixa etária incorreta, tá? Então, a vantagem desse PNI ser em tempo real, essa transmissão de dados, também trabalha muito a questão da distribuição equitativa de doses e, principalmente, as questões de segurança voltadas à imunização. E, hoje, o que a gente tem percebido? Desde 2017 para cá, a Fortaleza tem trabalhado um sistema de atendimento à população em demanda aguda. Então, isso descaracterizou muito a demanda programada, né? A mãe, muitas vezes, procura muito a unidade de saúde por questões de doença, e aí isso vai diminuindo o quantitativo de crianças que frequentam regularmente a puericultura, em detrimento de uma ida na unidade, né, onde a gente vai ver novamente o modelo da queixa-conduta, e aí dificultando todo o processo de trabalho que nós tivemos ao longo de todos esses anos, tá? E diante desse cenário, como é que vocês acham que o acadêmico da área da saúde, inserido no PROSAF, ele pode intervir? Vocês têm muito acesso, né, à mídia. Como que vocês acham que vocês lá no PROSAF, vocês poderiam ajudar a impactar positivamente os indicadores de saúde da criança, dentre eles a manutenção do esquema vacinal em tempo oportuno? Eu acho, professor, que a gente já está fazendo esse acompanhamento longitudinal com as crianças da pericultura, onde, assim, a gente também tem, de certa forma, a gente também tem acesso a essas fake news. Então, continuar mantendo esse contato para os pais confiarem na gente e, assim, a gente manter esse vínculo e essa aliança terapêutica para melhor esse cumprimento do calendário vacinal da criança. Então, até a produção de material educativo, numa linguagem simples. Muito bem. Quem está falando? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Pronto, foi porque o fone descarregou, professora, desculpa. Até a produção de materiais educativos para, assim, em linguagem, né, mais informal, para que continue essa educação dos pais e, assim, uma melhor adesão.
Muito bem. Eu acho também que até o próprio vínculo que a gente vai criando com as famílias, eles vão acreditando no que a gente está falando, sabe? Eu já recebi nesse período de pandemia que a gente fez as puericulturas online, né? Eu recebi dúvidas sobre vacinação de mamãe e tudo mais. Então, acho que o vínculo que a gente vai criando é muito importante nesse sentido de promover, né, a imunização. Muito bem. Eu fico muito feliz, né, em ouvir a participação de vocês, porque quando a gente coloca, né, e aí vem o que vocês acabaram de colocar, vínculo e acesso, tá? Então, quando o Nicolas compartilha comigo um pouquinho dos processos de trabalho de vocês na visita domiciliar, a ficha que vocês utilizam na puericultura, né, com o acompanhamento do calendário vacinal, já é uma diretriz, né, uma estratégia que vocês utilizam, mas eu sugiro, né, dentro da proposta Vínculo e Acesso com as famílias, que vocês pudessem trabalhar com responsabilização sanitária. Por exemplo, se vocês têm 20 crianças acompanhadas, que uma dupla pudesse, vamos supor, ficar com 4 crianças. Essas 4 crianças, elas serão de vocês até se encerrar o período de acompanhamento. Porque esse acompanhamento, além de ser longitudinal, ele vai ser contínuo. E como vocês vão ter responsabilidade sanitária por essas crianças, vocês vão saber que dia elas teriam acesso à consulta de puericultura na unidade. No dia anterior, vocês poderiam estar passando para a mãe um lembrete da consulta. Na pós-consulta, vocês poderiam estar perguntando se a criança ganhou peso adequadamente, se ela tomou a vitamina A, se ela está usando suplementação de ferro, se a mãe está estimulando o desenvolvimento, se essa mãe, ela brinca. Então, no momento que vocês têm essa responsabilização sanitária, por essas 4 crianças, você consegue fazer esse acompanhamento longitudinal de forma mais efetiva. E esse acesso, por outro lado, a própria família vai saber que o fulano, o Beltrano, são as pessoas com quem eu posso ter um retorno, porque é ele quem acompanha meu bebê no Prosaf. Então, acho que isso já fortalece esse vínculo, facilita esse acesso, e vocês vão, à medida que estão buscando informações sobre como foi a consulta de puericultura, vocês estão trazendo essa abordagem do quanto a consulta de puericultura ela é importante no contexto de cuidado dessa criança, tá? E aí vocês utilizarem, né, propostas dessa abordagem educativa multidisciplinar, de formas que vocês possam ter nas duplas, tanto o aluno de medicina, como da enfermagem, como da farmácia, né, e aí vocês consigam ter essa troca, que vocês consigam desenvolver realmente essa parentalidade, né, não, porque a gente sabe que normalmente na consulta de puericultura, nós temos mais acesso à mãe, mas muitas vezes a avó, o pai, são pessoas que podem ser potenciais cuidadores e que estão sendo não vistos, né, com toda essa potencialidade que ele tem dentro desse cuidado. Nesse acompanhamento também, vocês podem identificar quais são aquelas famílias que têm maior risco de violência, dentre elas a violência hoje mais comum, né, que é a negligência de cuidados, e que é não intencional, muitas vezes por questão ou cultural ou por questão educacional. A mãe, às vezes, ela não sabe que a vacina que está a lápis é a vacina que ainda vai ser administrada, né? Então, e o desenvolvimento da autoeficácia. Muitas vezes, nessa questão de cuidados, eles se sentem muito mais à margem do cuidado e que eles atribuem esse cuidado a outro profissional. Por exemplo,
a gente pega cartão de vacina em atraso e eles dizem, doutora, eu não fiz porque o agente de saúde não passou mais lá em casa para dizer que minha criança tinha que ser vacinada. Doutora, eu não fui porque ele não mandou a mensagem no WhatsApp dizendo que era o dia da vacina, né? Então, trabalhar com esses pais a questão da autoeficácia de que eles são capazes de manter os cuidados de saúde da criança, dentre eles, o cartão de vacina atualizado, tá? Quando vocês falam de intervenções, né, e aí o colega citou a questão das fake news, utilizar material para ser divulgado, né, no grupo de WhatsApp ou nos encontros com as mães, a gente pode já utilizar materiais que foram disponibilizados pelo próprio Ministério da Saúde. Então, essa proposta que eu vou mostrar agora é para os profissionais. Então, são diretrizes para evitar que aconteça, né, falhas em relação ao sistema de imunização e que aí a gente tenha o ressurgimento, né, de doenças por conta de elas terem sido negligenciadas, né? Então, o primeiro passo que a gente já falou aqui é a porta aberta, tá? Então, quanto mais essa mãe, ela tem acesso à informação de que o posto dela funciona de 7 às 19, ou o posto que funciona final de semana, então eu sugiro que vocês descubram, no entorno da Serrinha, qual é o posto que funciona dia de sábado e domingo, para que ela, se porventura não conseguiu manter o cartão atualizado, ela possa atualizar. As barreiras de acesso, né? Então, perguntem para as mães se, porventura, ela está apresentando, né, alguma dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Não perder a oportunidade de vacinar. Então, às vezes, a criança chega com uma queixa de rinorreia, né, ou um mal-estar geral, e aí a tendência já é você proscrever essa imunização, quando, na verdade, a gente precisa avaliar, né, realmente o que foi uma falsa contraindicação. Sempre, né, monitorar, e aí o papel de vocês é estar nas visitas pedindo para ela. Eu sugiro, inclusive, que vocês tenham o que a gente chama cartão espelho. Cada equipe ou cada dupla que vai ter responsabilidade sanitária pela sua criança tenha acesso a um cartão espelho, ou seja, as datas que aquela criança iria se vacinar e que, portanto, para você mandar o lembretezinho na pré-data ou na semana, né, anotando realmente o nosso papel lá na unidade de atenção primária, anotar nas cadernetas de vacinação, né, um time treinado, e aí quando eu falo, né, que vocês precisam realmente saber do esquema de imunização, quais são as vacinas, que vacinas traz mais reação, que são essas reações, para que numa pergunta a mãe, a família, ela sinta segurança na sua participação, combater os fake news, né, ou virtualmente, ou presencialmente, em todos os momentos, certo? Estar atento realmente a qualquer questões voltadas a surto, isso é uma responsabilidade muito das unidades de atenção, trabalhar realmente com a oferta do serviço. Então a gente sabe que quando tem um desabastecimento de alguma vacina, isso é muito ruim, mas daí a importância do profissional de enfermagem que trabalha à frente da sala de imunização, quando ela faz um mapa, ela tem ideia do abastecimento mensal, e aí é uma questão operacional de trabalho do serviço de enfermagem, então garantir que tenha vacina disponível, né, em todos os momentos de funcionamento da unidade, e realmente ter um time treinado, né, para que a gente possa, quanto menos reação adversa. Vamos só dar um exemplo: se eu faço a vacina BCG, que é para ser intradérmica,
subcutânea, eu vou ter uma repercussão muito grande na saúde dessa criança ao longo do tempo. Então, isso leva a mãe, muitas vezes, a compartilhar, a desacreditar, e isso gera uma repercussão que antes era individual, também coletiva, tá? Então, ter uma equipe bem treinada. Lembrando para vocês, né, que hoje a gente tem outras estratégias também, né? A caderneta de vacinação, ela está inserida dentro da caderneta de saúde da criança, e essa caderneta de 2020, ela vem com esses registros, né, do esquema vacinal. Então, quando você vai fazer a consulta mensal e o registro do acompanhamento da criança, você tem condições realmente de trabalhar com esse calendário vacinal atualizado. Então, quando vocês pegarem a nova caderneta, que muito provavelmente durante as visitas domiciliares, vocês vão ter a oportunidade de ver essa nova caderneta. Se você olhar aqui e tiver vacina de acordo com o calendário, não, venham aqui nos sinais de alerta. Às vezes esse bebê estava apresentando algum problema de saúde e que por esse motivo ele teve uma contraindicação real, por exemplo, febre, dificuldade de respirar, tá certo? Então, esse acompanhamento, ele também é muito interessante. E a nova caderneta, gente, ele dá esse bisuzinho aqui, né? Para que muita gente, doutora, eu tinha dúvida, a vacina era dada com que idade, com quantos meses? Então, a nova caderneta, ela evita que a equipe, né, que está à frente, ou prescreva ou aplique a vacina fora da faixa. Então, aparece aqui, né, ó, BCG e hepatite ao nascer, e aqui a gente vai fazendo o acompanhamento, ó, dose única. Aqui a penta, eu já sei que não é dose única, ela é aos 2, 4 e 6 meses. A VIP, 2, 4 e 6 meses. E assim sucessivamente. Eu queria falar, né, que a febre amarela, ela foi mudado o esquema, ela vai fazer parte do esquema de imunização independente de nós termos áreas endêmicas ou não para a febre amarela. Ela vai ser dada a partir dos 9 meses, com reforço aos 4 anos, e vai fazer parte do PNI em todos os estados, tá? Então, o que a gente percebe? Que a nova caderneta de vacinação, ela já traz essa possibilidade, né, de você não esquecer. E aí vem aqui o registro das vacinas fora, né, do esquema vacinal de rotina. Aqui são as vacinas de campanha. Então, eu quero que vocês vejam que aqui, né, nós temos BCG, hepatite, penta, VIP, pneumo 10 conjugada, porque a 23, ela só é feita nos centros de especialidade para as crianças que são portadoras de alguma doença crônica que justifique, ou crianças que nasceram muito prematuras, e aí sim ela pode receber a pneumo 23 valente após os 24 meses, com indicação da unidade de atenção primária, a rotavírus, a meningo, febre amarela, hepatite A, DTP, VOP oral, tríplice, tetra e HPV. Então, a vacina da influenza, ela vai entrar aqui como outras vacinas, sempre lembrando, né, que a primeira vez que a criança vai tomar a vacina da influenza, ela toma a dose fracionada. Então, vai aparecer aqui uma dose e com 30 dias outra dose. Se essa criança, ela já foi vacinada, ela só vai tomar a vacina da influenza anualmente. Mas por que eu estou chamando a atenção da vacina influenza? Porque é muito comum os pais fazerem a primeira dose fracionada da vacina da influenza,
acha que a criança foi vacinada e não se atenta que aqui embaixo tem uma datazinha de retorno com 30 dias. Então, se vocês acompanham crianças maiores de 6 meses, é o dia da vacina da influenza, informem se essa criança nunca tomou, que ela tem um retorno. Mas se ela já tomou, por exemplo, a criancinha de 1 ano, ela já deve ter tomado a vacina da gripe por volta dos 6 meses. Então, essa dosezinha aqui vai ser anual. Esse espaço também vai ser utilizado, gente, para vacina, para as vacinas que não aparecem aqui, como, por exemplo, a vacina antirrábica, né? Algumas crianças que são expostas a acidentes, né? E que precisam receber a dose pós-exposição, vai aparecer aqui também. Então, é muito comum, às vezes, a criança que foi exposta, por exemplo, a um acidente com animal doméstico, errante, sem possibilidade de acompanhamento e observação do estado clínico do animal. Essa criança, ela vai precisar receber 4 doses de vacina. E aí, quando você vai olhar, os pais não compareceram às demais doses. Lembrando também que agora a vacina antirrábica, ela só é utilizada por via intramuscular nos pacientes imunodeprimidos, porque, no geral, ela é intradérmica em 2 doses. Então, se por acaso você estiver em contato com uma criança que foi exposta a algum acidente que precise receber a vacina antirrábica, vocês vão ver que a mãe vai dizer assim, doutora, ela tomou a vacina num braço e tomou no outro braço. Aí você pode pensar, pô, ela tomou, então, 2 doses da vacina no mesmo dia? Não, é que a vacina, ela é fracionada para dar intradérmica em 2 vias de administração, tá? Esse espaço também vai ser para vacina VOP oral. Então, essa criança só toma a vacina VOP oral até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Essa criança não vai receber a vacina VOP fora dessa faixa etária. O amigo de vocês citou, né, a questão da produção de material em relação à vacinação. Então, como isso foi uma coisa percebida pelo Ministério da Saúde, a própria Unicef lançou para a Sociedade Brasileira de Pediatria, que em parceria, né, com Maurício de Souza, preparou um material, né, show de bola, porque é uma linguagem muito acessível, é lúdica, a personagem é do conhecimento da criança, então, tanto pode ser utilizado de via impressa, como pode ser compartilhado. Esse material, ele está disponível na página da Unicef, mas a primeira parte, ele vem trazendo informações gerais, que as vacinas, né, elas são capazes de proteger, e que quando você mantém o esquema de vacina atualizado, você protege a sua criança, que a vacina, ela não traz nenhum risco, né, pelo contrário, ela promove a saúde da criança, e que essa vacina, ela precisa ser dada, muitas vezes, multidose, para que a criança possa estar segura. E aí ela traz essa informação sobre cada imunizante, a pólio, o sarampo, a tuberculose, os efeitos pós-vacina, né? Como essa criança, após essa vacinação, em quanto tempo ela vai estar imunizada, e é um material que vocês podem utilizar, porque ele pode ser compartilhado. Então, eu sugiro que, se vocês vão ter acesso ao celular das famílias, da mãe, vocês possam estar compartilhando esse material, por ele ser lúdico, é mais fácil que elas vejam. E aí, né, gente? Ah, professora, eu tenho muita dúvida em relação à caderneta de imunização. Eu sempre
fico pensando o que é que ela traz, qual é a dose. Então, a caderneta de imunização, ela já é viável para que vocês façam download, né? Ela traz a faixa etária, o imunizante, o número de doses e para quais doenças ela traz imunoproteção, certo? E aí eu pergunto para vocês, vocês têm dificuldades em relação ao esquema vacinal? Vocês sentem necessidade que a gente fale aqui sobre o esquema vacinal, ou vocês preferem fazer isso num outro momento e agora a gente conversar sobre questões que se voltam para a imunização? Eu acho que então fazer só Então, vamos lá, né? Só recapitulando. Então, ao nascer, a criança vai tomar a vacina BCG e hepatite B ainda no hospital, mas se ela não tomar, é extremamente importante, né, que ela faça isso na unidade. Vocês vão saber que ela vai chegar sem caderneta de vacinação. Então, hoje, a caderneta de vacinação, como ela está no livro de acompanhamento de saúde da criança, a gente precisa pegar o nome dessa mãe, da criança, saber aonde ela foi, onde ela nasceu, para que a Secretaria de Saúde possa ter informações de que maternidades não estão vacinando os bebês ao nascer. No segundo, quarto e sexto mês, né, o meu bebê, ele vai ter um número maior de doses, mas a gente tem que tomar o maior cuidado, né, porque a cada mês você vai acompanhando as possíveis reações vacinais. Então, se eu tenho um bebê que, por exemplo, tomou as vacinas no segundo mês, essa vacina aqui, a pentavalente, ela é administrada intramuscular numa perna, tá? A gente usa o músculo vasculateral da coxa, e as outras duas, que também são injetáveis, nós fazemos na outra perna, utilizando o outro vasto lateral da coxa, tendo em vista que a criança vai apresentar uma reação muito maior aqui por essa vacina, tá? A vacina rotavírus oral, como o volume dela é 1,5 ml, ela é uma vacina mais oleaginosa, então é muito comum que os bebês, eles regurgitem um pouquinho dessa vacina, então é contraindicado você revacinar, você não sabe, né, o quanto a criança ingeriu da vacina, então é esperar realmente a segunda dose, tá? Lembrem que se pós-vacina, a mãe chegar para você e dizer, doutora, ela tomou a vacina do segundo mês, apresentou febre muito alta, ela precisou de atendimento médico, ela chorou o dia inteiro, ela não conseguia se mexer. Então, muito provavelmente, essa criança, você vai precisar preencher o documento de reação pós-vacinal e essa criança vai continuar o esquema vacinal dela no CRIE, né, que é o Centro de Especialidade. Mas, para isso, a gente faz uma investigação bem detalhada do que essa criança apresentou como reação adversa para que ela possa ser referenciada ou não. No terceiro mês, a vacina meningo C. No quarto, a gente repete as vacinas do segundo mês, tá? E aqui, só lembrando, tá, gente, eu vou falar um pouquinho o que nos interessa, né, em relação à vacina BCG, é que essa vacina, como ela protege, né, contra as formas mais graves de tuberculose, nós temos na comunidade um alto índice de tuberculose pulmonar. Então, as mães, elas tendem a achar que porque as crianças foram vacinadas, elas não têm risco de serem contaminadas com a tuberculose. Então, é importante que se na casa que vocês forem fazer acompanhamento, tiver algum contato
de tuberculose pulmonar, essa mãe, ela seja investigada em relação à ida ou não à unidade de saúde para desfecho ou não dessa tuberculose na infância, tá? Com relação à vacina, ela só vai ser aplicada nos bebês que tiverem peso maior que 2 quilos, tá certo? Então, muitas vezes, vocês podem visitar uma casa e o bebê ele recebeu alta com 1,8 kg, porque tem condições clínicas, mas está recebendo a visita do EMAD, que é um programa hoje mais em casa, né, para avaliar somente o ganho de peso, e aí essa criança, ela vai procurar a unidade de atenção primária, a mãe vai levar, quando ela completa 2.000 gramas para fazer a vacina BCG, certo? Sempre, né, lembrar que se essa criança que vocês estão fazendo, né, o acompanhamento, a mãe disser, olha, ela tomou a vacina BCG, mas não saiu a cicatriz, hoje em dia não se faz mais a revacinação, as evidências já mostram que isso não traz nenhum benefício adicional, e aí fica mesmo essa criança com a dose que foi aplicada, tá? Lembrem que a vacina BCG, ela é uma vacina que ela precisa ter um acompanhamento, né, em relação à sua cicatriz, e quando eu coloco, né, da segurança do paciente, isso é a técnica correta para a aplicação da vacina BCG. Quando se fala de políticas, né, de saúde voltadas para a imunização, isso aqui foi um feito muito grande. A vacina BCG, antes, ela era aplicada 1 ml por via intradérmica, mas era utilizada a seringa de insulina, que tinha um vácuo aqui entre a agulha e o canhão. Nós conseguimos com muita luta, e aí passou-se a ter a vacina, a seringa para aplicação de BCG. Só que essa seringa continuava tendo 1 ml. Então, inadvertidamente, o profissional poderia aspirar mais que 0,1 e fazer essa administração de forma equivocada. Hoje, né, essa nova seringa, ela tem um dispositivo que só permite a aspiração de 0,05. Então, hoje é esse volume que é administrado na vacina BCG, certo? Com esse novo dispositivo, então, por mais que eu queira, eu não consigo aspirar, e isso reduziu muito esse tipo de reação aqui, tá? Que são os abscessos subcutâneos. Então, muitas crianças, quando a gente fazia uma inoculação de um volume maior, numa via mais profunda, a criança, ela apresentava reações adversas locorregionais importantes, inclusive, que exigiam que essa criança, ela tivesse necessidade de fazer uso de medicação, a isoniazida por tempo prolongado. Lembrem também que a vacina BCG intradérmica, ela pode ser administrada em crianças portadoras de familiares com hanseníase, mas que é um processo extremamente seletivo. Nós investigamos caso a caso, a idade, o tipo de hanseníase, né, que essa pessoa apresenta, para que a criança possa ou não receber a dose. Quando vocês forem visitar, né, então é extremamente importante lembrar os pais e cuidadores que não se faça nenhum tipo de curativo ou compressa no local da BCG, né, e nas consultas de puericultura ou nas visitas de segmento, acompanhe a evolução dessa cicatriz vacinal, tá? Porque muitas vezes passa desapercebido, porque ela vai aparecer infraaxilar. Então, um nódulozinho associado a
Estamos ouvindo agora. Tá. Então, nós estávamos na parte final, né, da questão do próprio esquema. Como eu já havia falado, a vacina do segundo mês, os pais comparecem, mas a tendência, como são vacinas que trazem uma reação mais importante, acontece realmente no quarto mês a gente tem um maior atraso no esquema vacinal, tendo em vista essas reações do segundo mês, mesmo não sendo reações tão importantes, mas os pais, eles percebem a febre como algo que realmente traz um maior temor. Então, é importante que a gente trabalhe, né, as falsas contraindicações. A vacina rotavírus oral, como ela tem uma data importante de manutenção do seu esquema, né, as outras vacinas, elas são mais flexíveis, mas a vacina rotavírus, né, a primeira dose, ela tem que acontecer até, no máximo, 3 meses e 15 dias, enquanto que a segunda dose, ela pode ser realizada até 7 meses e 29 dias. E só toma a segunda quem tomou a primeira. Então, é uma vacina que pode acontecer em famílias que não estão sendo monitoradas, onde a gente não faz muito o processo de busca ativa, de ter atraso no calendário vacinal. E é aí onde entra realmente a parceria tanto de vocês, né, utilizando as mídias, né, para que estejam atentas a esse período, porque no segundo e no quarto mês é onde a gente percebe realmente que os pais, eles perdem mais a oportunidade de imunizar contra a vacina rotavírus por conta desse prazo mais rígido. Os agentes de saúde, através da busca ativa, eles são realmente elos muito importantes, né, na proposta de trabalhar com as famílias, né? Eu já até sinalizei em algum momento com o Nicolas a importância de vocês conhecerem os profissionais da unidade de atenção primária da Serrinha, conhecerem quem são os agentes de saúde que perfazem o território que vocês visitam, porque seria importante, né, realmente vocês terem esse contato com a equipe, porque é a equipe que está lá de uma maneira formal, institucionalizada, tá certo? Um outro aspecto, né, que a gente tem percebido muito é que os pais, eles querem que a vacina que seja administrada para a poliomielite seja via oral. Então, eles não entendem que a vacina VOP, ela só é utilizada nos reforços ou ela é utilizada nas campanhas. Então, eles dizem muito, por que vai fazer 4 furadas, né? Por que não faz essa que tem de gotinha via gotinha? Então, é importante que a gente oriente que a vacina VIP, quando ela é administrada por via intramuscular, ela causa um menor risco, né, de reações como, por exemplo, paralisia flácida não associada à infecção, mas que existem algumas repercussões. Então, hoje o Ministério da Saúde preconiza que a vacina VIP, ela seja aplicada, né, por via intramuscular, e a vacina VOP oral apenas nos reforços e em campanhas, tá? A vacina pneumo, nós já conversamos, que aqui é feita nas unidades de atenção primária, é a vacina 10 valente. Só terão acesso às vacinas pneumo 23 valente os nossos bebês que são portadores de doenças crônicas graves, importantes, mas eles só vão tomar no centro de especialidades, na faixa etária oportuna, né, que são os 24 meses, tá certo? E colocar, eu tinha colocado aqui um slidezinho, né, da mesma forma que eu estava parabenizando quem começou, parabenizando quem terminou, né, e dizer que todos os dias a gente tem um processo, né, de aprendizagem.
Eu me coloco à disposição para comentários, dúvidas, o que é que vocês querem compartilhar, perguntar. Estou aqui. Oi, professora, eu tenho uma dúvida. Eu vejo, desculpa, Sara. Eu vejo muitos pais que têm a mania de dar medicação para febre ou para qualquer efeito colateral antes da vacina e depois da vacina. Eu queria saber se, assim, provavelmente isso não é recomendado, né? Porque não sabe nem se a criança vai ter febre. E outra coisa que eu queria saber é se tem algum medicamento que é contraindicado no caso da vacinação. Certo. A primeira pergunta, né? Como é seu nome? João. Então, João, normalmente, na sala de vacina, quando o procedimento é realizado, os cuidados pós-vacinal, eles são orientados. Em nenhum momento a gente indica que o remédio para febre seja utilizado que não numa temperatura superior a 37,8. Então, nós já orientamos, olha, se não tiver febre maior que 37,8, não dá remédio para febre. Faz meios físicos, tá certo? Entretanto, a gente sabe que o bebê de 2 meses, o sistema termorregulador dele é mais diferenciado, ainda não é tão maduro. Então, o bebê, ele pode reagir a uma imunização não com hipertermia, mas com hipotermia. Então, é importante que a gente esclareça aos pais os extremos. Bebê muito geladinho ou bebê muito quente, isso pode ser uma reação adversa à vacina, tá? E com relação à medicação, normalmente nós não vacinamos crianças fazendo uso de drogas imunossupressoras, como, por exemplo, corticoide em doses altas. Por que é uma dose alta para a gente? É mais que 7 dias, tá certo? Então, nesse caso, realmente, a vacina, ela é adiada, tá? Então, porque a gente sabe que o corticoide é uma droga imunossupressora e a capacidade de imunogenicidade dela não vai ser aquela que a vacina tem como potencial. Mais alguma pergunta? Obrigado. Professor, a senhora falou sobre quando deve ser notificado o efeito da vacina. A senhora pode retomar essa parte e dizer quais são os critérios? Tá. Deixa eu falar para você. Vamos imaginar que um bebê de 2 meses, ele tomou a vacina, foi para casa e pouco tempo depois começou a apresentar febre alta, leves tremores em um dos membros, tá? Estado geral toxemiado, comprometido, vomitou e a mãe levou o bebê ao SOPAI. Quando chegou lá, ele passou por uma avaliação, o médico considerou que o que o bebê teve foi uma convulsão focal, certo? E aí, deixou esse bebê em observação, esse bebê recebeu alta e voltou para casa, tá? Essa mãe, ela precisa ir à unidade de saúde e aí fazer esse relato. Nesse relato, nós vamos preencher, e aí eu posso até passar para o Nicolas, ele passa para vocês, existe a ficha de notificação de reação adversa pós-vacinal. Nós vamos fazer um inquérito, onde nós vamos fazer uma avaliação de todos os sinais e sintomas que essa criança apresentou imediatamente após a vacinação, certo? E aí é responsabilidade do enfermeiro que fica na sala de vacina, à frente da sala de vacina, referenciar essa criança para dar continuidade ao esquema vacinal. E aí, esse enfermeiro, ele vai dizer assim, ela vai tomar a vacina do 4º mês dentro do hospital, certo? Então, ela faz essa prescrição. Ou ela vai tomar outro esquema vacinal. O que seria outro esquema vacinal?
Ao invés dela tomar vacina pentavalente normal, ela vai tomar a vacina hexavalente, que existe disponível, onde o componente DTP, ele é acelular. Ela não vai tomar a vacina que normalmente eu teria no posto. Então, diante desse evento, ela tem uma prescrição. Ou vai fazer a mesma dose da vacina pentavalente que ela tomou no posto, só que dentro do hospital, com toda a possibilidade de receber assistência, caso o evento ocorra, ou ela vai receber um esquema modificado, certo? E aí, essa prescrição, ela é encaminhada, é feita uma notificação, inclusive se gera um número de SINAM. Por quê? O que o Ministério da Saúde vai investigar? Vamos supor que aqui no Ceará, uma criança tenha apresentado uma reação adversa a esse lote. Em Recife, outra criança apresentou ao mesmo lote. No Rio de Janeiro, outra criança apresentou ao mesmo lote. Então, não é uma reação pós-vacinal específica daquela criança. Essa reação, ela pode estar associada a esse lote de vacina. Daí a necessidade de... O PNI hoje, ele trabalha, quando eu faço o registro da vacina, eu faço a vacina, o nome da criança, a data de nascimento, o lote da vacina e o laboratório produtor. Porque, diante de uma notificação de reação adversa pós-vacinal, o Ministério tem como rastrear que vacina foi essa e se isso é um evento isolado ou um evento que vem se repetindo associado a esse lote de vacina. Tá? Certo, professora. Obrigada. Mais alguma dúvida? Sim, eu sou Sara e eu desenvolvi uma dúvida ao longo da apresentação, na verdade. Como que funciona a vacinação assim, para crianças que nascem no sistema de saúde privado? O PNI, ele é um sistema público acessível a toda a população brasileira. Sara, seu bebê nasceu no Hospital Regional X, tá? Privado, um parto particular. E lá não tinha a vacina BCG e hepatite B. A família nunca usou o SUS, ia achar que nunca ia precisar. E resolveu fazer a vacina na rede pública. Ela não tem cadastro no SUS. Então, ela chega lá na sala de vacina. Quando nós vamos fazer a busca dessa criança no PNI nacional, ela não é registrada. Então, o que é que a gente solicita? Que os pais vá ao NAC, que é um núcleo de atendimento ao cliente, dentro da própria unidade, faça um cadastro provisório no SUS, e essa criança, ela é, então, cadastrada no PNI de forma provisória, porque no momento que ela se cadastra de forma definitiva no território realmente onde ela mora, a própria unidade de atenção primária tem como fazer o resgate desse esquema vacinal. A sua pergunta ela é muito oportuna, porque vamos supor, Sara, se a sua mãe resolver chegar hoje lá no posto que você mora e pergunte assim, olha, eu queria fazer o resgate do cartão de vacina da Sara no PNI. Muito provavelmente, se você nunca se vacinou no posto, não vai ter. Porque para isso a gente precisaria ter o seu cadastro, alimentar o sistema, registrar todas as vacinas que você já tomou, e aí esse cartão ele vai ser acessível a todos os profissionais que atuam no município de Fortaleza, tá? Nós não vamos dizer que esse acesso ele é nacional, porque o PNI ele é nacional, mas não são todos os municípios que trabalham com o sistema FastMedic, tá? Então, são dois sistemas diferenciados, mas eles se cruzam e essas informações, elas são acessíveis ao Ministério da Saúde. Da mesma forma, se você tem um bebê
que trabalha num hospital, que nasce num hospital privado, quem trabalha na sala de vacina do hospital privado tem acesso ao PNI nacional e essa criança recebe as doses, são registradas no PNI e a partir daí a unidade de atenção primária pode resgatar essas doses, tá certo? Ficou claro. Aí, da mesma forma, ela poderia, ser vacinada em outras unidades? Tá, aí pode ser sim. Então, vamos supor que o bebê nasceu numa maternidade próxima à Barra do Ceará. E aí eu já quis passar lá e vacinar. Mas não é o território que eu moro. A criança é vacinada, faz o cadastro provisório, entra a informação no sistema do PNI nacional, mas a mãe quer dar continuidade ao esquema lá no bairro onde ela mora, que é a Serrinha. Então, na hora que o profissional de saúde que vai fazer a puericultura abriu esse cartão do PNI nacional no sistema de informação dele, lá no posto, ele tem acesso, tá? Agora, vamos imaginar, Sara, que a sua mãe, a mãe do seu bebezinho, fez todas as vacinas particulares. Ela estava trabalhando, tinha dinheiro, ela começou o esquema dos 2 meses com a hexavalente, 4 meses com a hexavalente, mas foi demitida. E chegou lá no posto para se vacinar. Então, existem vacinas que não são correspondentes. Então, por exemplo, eu vou fazer todas as outras vacinas que ela vai poder tomar, mas a vacina Penta e VIP, certo? Nós vamos ter dificuldade para fazer a correspondência, porque ela tomou a dose hexa, tá? Na unidade particular e quer dar continuidade ao esquema Penta na unidade de atenção primária. Então, é importante que a gente explique os pais, né, que existem vacinas que, uma vez iniciada na unidade particular, a gente pode ter correspondência na unidade de atenção primária, mas outras vacinas não. Certo, obrigada. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Então, gente, imunização não é um tema fácil, né? Principalmente porque a cada semestre, a cada ano, né, nós vamos tendo novas vacinas, nós vamos tendo novas técnicas, novos estudos com novas abordagens, né? Então, esse assunto ele não se encerra aqui, né? Vocês precisam se debruçar sobre ele, né? Realmente para ter segurança. E isso é ao longo do tempo. Realmente não tem como a gente dizer que na graduação, né, vocês vão conseguir vencer a temática vacina. Até nós, profissionais, às vezes, nós nos deparamos com cartão de vacina, por exemplo, em casos de adoção, que a mãe biológica, ela não forneceu o esquema vacinal, então nós temos toda uma dificuldade de conseguir compreender, né, como nós vamos trabalhar a partir de então. E aí é que entra as parcerias, né, fazendo estudos nas normas técnicas. Então, sempre lembrar que a gente pode recorrer à teoria para intervir da melhor maneira. E dizer que é sempre muito bom compartilhar com vocês. E um beijo, fiquem com saúde e fiquem em casa. Um beijo, professora. Muito obrigada. Foi ótimo. Esse assunto de vacinação, para mim, assim, é um terror, eu tenho muita dificuldade. Então, é a segunda vez que eu assisto a senhora falando sobre isso e é sempre um momento assim, maravilhoso. Muito obrigada. Pois beijo, chuchus. A gente se vê quarta. Tchau, gente.
Beijo.